Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Clebinho, vamos gravar novamente juntos? Rapaz, parece que esse feriado durou um ano, né? Exatamente. Agora... Só em 2089 agora que vai ter outro desse. Voltamos à programação normal do Ouro Porco e hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar de Flamengo. Olha que novidade, o Flamengo jogou pela Libertadores. Achei um joguinho bem xoxo, hein? Mas não. Mas, e o empate? Foi um bom resultado? Responderemos isso. Também teremos o Palmeiras, diante da maratona de jogos. Poupar ou força máxima? Vamos poupar. O que o Abel vai fazer? E o Paulinho, vai estrear na altitude? Não sabemos. E também teremos aqui o Internacional de Porto Alegre, que fez aquele jogo de placar bailarina que a gente tanto gosta. Foi um vacilo em casa ou foi um empate heróico? Responderemos aqui também. E para começar, a gente vai ter que começar pelo jogo que já aconteceu nesse aqui. Já que é o canal do Ouro Porco, vamos começar a falar de Flamengo, né, rapaz? Um jogo lá no alto do morro. E você falou que o joguinho foi meio xoxo, né, cara? Joguinho xoxo, joguinho meio sem graça. Eu acho assim, não foi o melhor jogo de futebol que a gente já teve aqui da Libertadores. Não mesmo. Mas sabe o que eu reparei isso aqui? Não sei se você teve essa sensação. Você esperava mais da LDU, cara? Muito mais, cara. Cara, eu tô acostumado com a LDU, um time mais organizado, um time mais forte. E assim, o jogo de um time de uma nota só, aquela bola atravessada ali. E esses times estão tentando fazer isso contra o Flamengo e não tem dado certo, né? A zaga tem indo muito bem. Eu esperava bem mais da LDU. Acho que defensivamente, inclusive, o Flamengo foi muito bem. Ofensivamente, eu acho que os dois times foram mal, mas é isso. Eu esperava que a LDU, jogando em casa, na altitude, empurrasse o Flamengo para dentro da sua própria área e ficasse pelo menos cruzando bola na área. Pressionando, não. Jogasse linha de fundo. Nada. O time bem vulnerável, tem cara. Que eu esteja certo dessa vez, né? Que o Urubu costuma errar, né? Eu costumo errar. Eu errei do Inter. Que eu esteja certo aqui, que assim, eu acho que esse time tem cara de que vai pra Maracanã e toma goleada. Tem cara. Porque muito fraquinho, assim, tem ali, eles têm um volante, me fala o nome aqui agora, roubou muita bola, jogaram muito bem. Esse aí soube usar a altitude a favor dele. Os meio-campistas do Flamengo, eles sofreram com ele, mas assim, de resto, achei o time dele deu muito passivo, deixou o Flamengo jogar enquanto o Flamengo teve... Parece que entrou com medo. Não sei. Ou muito satisfeito com o empate, não sei, porque não faz... pode ser, não faz muito sentido, porque se eles conseguissem uma vitória aqui, coloca pressão no Flamengo, o Flamengo ia ficar com 3 pontos, ali numa situação muito complicada, ou seja, agora o Flamengo está com 4, eles estão com 5, vai jogar agora contra o Flamengo dentro do Maracanã, então assim, a LDU facilitou muito a vida no Flamengo no que diz respeito à campanha na primeira fase. Eu acho que o correspondente ao Ouro Porco lá entre LDU e sei lá quem lá no Equador, eles devem estar reclamando porque era a chance de abrir, porque o Central Córdoba, se confirmar a vitória contra o Deportivo Táchira, vai a 7 pontos e lidera o grupo. E aí fica numa situação de talvez já não mais um jogo classificar. É isso. E aí o Flamengo recebendo a LDU em casa não vai dar essa colher de chá, então a LDU talvez tenha calvado o seu calvário já nessa competição. Exatamente. E assim, achei a LDU mal e o Flamengo apresentou um problema que é crônico, né? Eu saí muito satisfeito que mais um jogo que o Flamengo não toma gol, o que é bom, né? Mostra um trabalho consolidado da zaga. Tava falando com o Sequeto no off aqui, como o Danilo é bom zagueiro, né, cara? Como que é muito diferente. Tipo assim, eu gosto de Léo Ortiz com o Léo Pereira, eu acho uma zaga sólida, eu acho uma zaga boa. Cara, mas quando joga o Danilo, o negócio melhora, assim, muita coisa, muita qualidade. Tanto tempo na Europa toda, né? E a gente brasileiro cornetava ele por causa de Copa do Mundo, né? Então, assim, tanto que o Danilo ganhou como destaque da partida, e eu concordo, porque assim, os atacantes de nenhum lado também fizeram muita diferença, e isso que eu acho que deixou o jogo com aquele sentimento de xoxo, né? Flamengo, o velho arame liso, né? O Flamengo controla, assim, vamos dividir o jogo em 2. Até onde teve fôlego, que eu vou falar ali dos 10 aos 15 do segundo tempo, o Flamengo teve o controle do jogo completamente. Dominava as ações do meio do campo, tomava assim um contra-ataque que é outro, porque faz parte também, né? Você não joga sozinho. Mas o Flamengo fez um jogo muito seguro, só que na hora de arrematar, na hora de criar, e aquela parada da bola na altitude também, né, cara? Nossa, como dá passe errado, como que você perde o tempo da bola. E a gente tentando lembrar aqui, assim,
Flamengo teve uma chance com o Arrascaeta, que deu aquele chutinho fraquinho, que muitas vezes tem direção, ele consegue fazer gols assim, mas não rolou. Não. E o Luiz Araújo depois, com muita força, com muita habilidade ali, encheu o pé na bola e a bola subiu conforme esperado. Exatamente como acontece na altitude. e é até legal você ter tocado nesse ponto, porque inclusive as melhores chances, né? As chances que a LDU criou, que nem foram boas, né? Exceto lá no finalzinho do jogo, Sim. foram em passes errados ali do Flamengo, eles roubaram a bola e aí aceleraram um pouquinho e criaram alguma coisa. E a gente fala muito da altitude, essa questão de faltar o fôlego. De fato, falta mesmo. Falta. Você vê o time do Flamengo estava morto no final do jogo. O Felipe Luiz fala que o Bruno Henrique pediu o oxigênio. Geralmente mais jogadores pedem, né? O que quer dizer que os brasileiros talvez estejam mais acostumados um pouquinho com essa questão do fôlego. Mas é a velocidade do jogo, cara. É outro jogo na altitude. E isso, é claro, o Flamengo está acostumado a joga quase todo ano? Sim. Mas joga uma vez, 2 vezes no máximo no ano. Não tem como falar que você é adaptado. Agora eu vou fazer uma provocação aqui, uma sugestão aos times da altitude. Já que joga na altitude, mete uma grama sintética. Imagina um jogo na altitude com grama sintética para aumentar mais ainda a velocidade do jogo. Os brasileiros vão morrer. Eu fico imaginando a felicidade do Neymar se ele ouvir essa sua fala aqui agora. E era muito comum, era a imagem dos jogos na altitude nessa aqui. O jogador brasileiro ali com um balão de oxigênio, às vezes no banco de reserva mesmo ali, né? A gente lembra de um jogo do Flamengo lá contra o Cienciano, não lembro. Foi um jogo nesse morro muito alto. Renato Augusto ainda ali na primeira passagem dele pelo Flamengo. Primeira não, né? A única passagem dele pelo Flamengo. Ele ali com o balão de oxigênio, matéria em jornal, criticando, tal. E hoje, ou seja, eu acho que a medicina do esporte evoluiu também um pouco, né? O preparo dos atletas melhoraram, então acho que os efeitos de altitude são sentidos, mas são menores. Mas eu não acho que ele pode ser retirado da conta na hora de analisar o desempenho do time. E você fez o questionamento, né, ali no começo do vídeo. E aí, o empate foi bom ou foi ruim? Vamos ouvir do flamenguista. Eu penso assim, olhando por dois lados. No que diz respeito à tabela do grupo, foi excelente. Só não foi melhor que uma vitória. Mas se o Flamengo não pontuasse, cara, ali nosso gato ia subir no telhado, ia ficar ruim, porque aí você ia jogar todos os jogos pressionados. Ia ter fichação do Muro? Ih, vai ter. Pode ter que... rojão jogado no meio do... bonequinho pendurar, ia ser um horror, né? Do jeito que Fora Felipe Luiz? Do jeito que... Cara, não estranha não. O pessoal já tá cornetando, acho que até em exagero. Você como palmeirense entende muito bem crítica, exagera a treinador, né? Mas eu acho que assim, como o resultado de tabela foi bom, porque o Flamengo continuou na briga, agora até com chance, né? Se ganhar do Central Córdoba e depois ganhar os dois em casa, passa até em primeiro, que era o que a gente projetava. Ainda tem bastante jogo ainda, só chegou na metade. Mas de desempenho a melhorar, principalmente o ataque, né? Pese a altitude, ok, então faz parte, mas ainda o Flamengo precisa conseguir arrematar mais e melhor pela qualidade de time que tem. A LDU se mostrou um time bastante frágil e se o Flamengo tivesse na altitude, fora da altitude, eu acho que era um jogo para se ganhar e ganhar bem. Então vamos aguardar o jogo do Maracanã, mas assim, no final das contas a gente tem que ficar com o que tem, então um empatezinho valeu. Mantém o Flamengo ali tranquilo, né? Tá um ponto atrás, né? Um ponto atrás, então a LDU acho que tá dando tchau já. Ontem ela se despediu da Libertadores, eu também acho. A não ser que aconteça uma tragédia. Vai que o Deportivo Táchira, Grande Central Córdoba, embola o grupo inteiro, né? E a LDU gosta de Maracanã, né? Deus que me livre. Mas... O Fluminense sabe. Né? Exatamente. Fluminense, se fudeu. Agora vamos falar, né? Ouro Porco? Vamos embora. Vamos falar de Palmeiras, então. Falando de alto de morro, né? Vocês vão subir um pouquinho mais. Nós vamos para aquela pior altitude que tem, né? É muito ruim. Só tem pior o Potosí, né? Mas Potosí não joga Libertadores tem muito tempo, eu acho que bate, né? 4 mil lá, né? Lá é um negócio horroroso. O pessoal fala que os times da Bolívia, dependendo de onde, odeiam jogar em Potosí. Então você imagina os brasileiros, né? O Palmeiras vai embalado, né? Nossa, o Palmeiras São 6 vitórias consecutivas, né? Para um time que a gente estava desconfiado, mesmo. Não, a gente não. Eu falo, o murrinho de time que é o Palmeiras, cara. Tipo assim... Todo mundo criticando, eu falei, gente, vai melhorar. Todo ano é igual, não é possível que vocês não acostumaram ainda. Melhorou. E o Palmeiras agora enfrenta aí... Eram 3 jogos difíceis fora de casa, foi o Inter, Fortaleza, 2 vitórias. E agora vamos para altitude. E aí fica aquela velha pergunta, né? Já que é muito difícil jogar lá, vale a pena manter a força máxima ou poupar? Eu acho que manter a força máxima seria loucura. E o Palmeiras vai ser obrigado a poupar também, porque teve baixas, né, no jogo contra o Fortaleza. Então o Vitor Roque sentiu,
O Rios também sentiu e o Mikael sentiu. Acho que são 3 belos desfalques, né? São jogadores importantes. São 3 titulares hoje, né, do Palmeiras, já que o Murilo está machucado, o Mikael é titular absoluto. Sim. E o Rios também reencontrou o futebol, né? Mandou a torcida calar a boca e depois começou a jogar muita bola. Então, se for assim, tá tranquilo. E o Vitor Roque, né, ainda não fez o gol, a gente está esperando esse gol chegar. E aí fica até aquela dúvida, né? Quem no meio de campo, muito possivelmente vai jogar Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez, mas tem uma chance do Lucas Evangelista voltar. O Mikael deve ser substituído pelo Bruno Fux. E na frente, o Flaco Lopes deve ser o titular novamente. E tem uma dúvida. Se o Paulinho, se eles vão colocar o Paulinho na fria de fazer a sua estreia como titular na altitude. Cara, que planejamento do Palmeiras, né? Então, assim, o Paulinho fazendo pré-temporada aí, né, de mais de 100 dias aí, desde que ele foi contratado pelo Palmeiras. O Palmeiras assim, não, vamos achar o jogo ideal pro Paulinho ser titular, né? No alto do morro. Ideal pro Paulinho voltar no alto do morro. Eu falei, caraca, que planejamento é esse? Tem uma questão assim, ele ficou de fora do jogo contra o Fortaleza, foi nem relacionado. Sim. E um dos jogadores que mais jogou no ano, né, talvez seja até o que mais jogou, é o Facundo Torres. Então talvez já esteja abrindo o bico, né? Então há uma chance, não tendo o Vitor Roque, de jogar o Flaco Lopes com o Paulinho, pro Facundo ser poupado, né, dessa sequência de jogos que ele vem tendo. O Estevão não deve ser poupado, até porque daqui a pouco tá indo embora também. Agora suga até exatamente, sugar ele até o final. E o Felipe Anderson no meio. O outro meia que pode jogar seria o Maurício, mas aí também está voltando de lesão. Não acho que será colocado nessa condição. Então, talvez o Palmeiras vai ir com... É um time misto, mas é um misto quente. É um né? misto quente. Eu acho que a escalação do Flaco faz muito sentido, porque aquele jogo que o palmeirense reclama, e a gente que não é torcedor, quando vai ver o jogo do Palmeiras reclama também, é a quantidade de bola na área. E assim, o Flaco, o Palmeiras... Eu acho que vai ser jogo de chuveirada do Palmeiras para cima do Bolívar, tá, cara? Então, na minha cabeça, faz muito sentido utilizar o Flaco. Eu acho que vai ser um jogo, lógico, aquele jogo acelerado não vai acontecer, mas que o Palmeiras vai jogar bola no Flaco Lopes. Impressão minha, tá? Impressão minha. Mas eu acho que esse jogo o Flaco Lopes vai sair com a cabeça doendo de tanto que ele vai cabecear a bola. O problema é que se o Flaco Lopes, naquela bola esticada da defesa, né, que o Palmeiras adora, em geral, ele não consegue muito brigar com os zagueiros, né? Ele tem um corpo muito Ele é muito magro, né? Muito comprido e muito magrelo. Em geral, ele não consegue brigar muito. Embora tenha feito gols, né? Inclusive o gol que ele fez, eu achei que ele ia perder, eu já estava quase cornetando ele ali. E aí ele bate, o Davi Luiz não consegue tirar, ele faz o gol contra o Fortaleza, inclusive um belo gol. Então a gente está esperançoso. Mas, como o palmeirense, ele é sempre um pouco pé atrás. O palmeirense raiz, ele é assim, gente. O palmeirense... Ele não fica otimista, tipo, pode estar jogando muito, que o palmeirense ele sempre vai ter um pé atrás, mas vai acontecer a parmeirada, não sei o quê. Então eu vou arriscar o palpite aqui de 1-1. Ah, cara, eu acho surreal isso, cara. Assim, nesse ponto, eu acho que o palmeirense e o flamenguista, a gente é o extremo oposto, né, cara? O flamenguista tá na merda, ele tem certeza que o Flamengo vai ganhar. Goleado. Fora de casa, no estádio que ele não ganha 25 anos. O flamenguista é assim. Soberba, que chama. Tem isso também. E eu vou chutar 2-0 pro Palmeiras, porque eu acho que vai ser jogo de... Eu tô falando, eu acho que vai ser chuveirada na área e Flaco Lopes vai fazer gol e ainda vou cornetar. Se o Felipe antes de jogar, ele vai ser um que vai abrir o bico contra de altitude, tá? Nossa, acho que vai todo mundo abrir o bico, quase 4 mil metros de altitude. Ele vai abrir o bico, então assim, acho que o Palmeiras encaminha aí tranquilo a classificação dele. Se sair com o empate do alto do morro, dependendo da situação, acho que continua sendo um bom resultado. O empate mantém a liderança. É tranquilo, depois o Palmeiras vai ter 2 jogos em casa, a maioria... O Bolívar, quando vier jogar no Allianz, vai tomar taca também. Os times bolivianos, assim, o Bolívar especificamente, né? Foi um time que melhorou muito nessa equipe. Mas assim, eles ainda usam muita altitude a seu favor, e assim, é o terreno deles e é isso. Mas quando eles descem, você vê que ainda a diferença é muito grande. E assim, o Palmeiras, ele vai ter esse fechamento bom em casa, né? Com 2 jogos em casa. E já tem um outro clube brasileiro aí que talvez um empatezinho ontem pesou, né, cara? Cara, não tem como a gente fechar esse vídeo sem falar do jogo que foi um jogaço mesmo, entre Internacional
E o Nacional do Uruguai, o tradicional Nacional. Já que nós não somos Fabiano Baldasso, então pra gente ver jogo assim é bom demais. 6 gols, você placar bailarina, a gente adora. Você torcendo pra um rival, né? Não considero o Inter um rival, mas um adversário brasileiro aí passando aperto na Libertadores, é bom demais de ver. Assim, se fosse Palmeiras ou Flamengo que tivesse feito esse empate, a mídia tá falando, mas não pode tomar 3 gols em casa. E o orçamento. E não sei o quê. Então fica aquela pergunta, cara. O Inter arrancou um empate heróico ou vacilou em casa pra mim? Ah, cara, o Inter vacilou em casa, mano. O Inter vacilou em casa. Então, tipo assim, o jogo, se você, não sei quem não acompanhou, né? Dá uma olhada depois nos melhores momentos. Rapaz, o primeiro tempo parece que durou 60 dias. Foi. Aconteceu tanta coisa, tanta coisa. 3 pênaltis. 2 não valeram, que estava impedido. Exatamente. 3 pênaltis, gol do 3-0 pro Nacional. E o Internacional, assim, se eu fosse torcedor do Beira-Rio, eu já estava desesperado. Eu acho que o torcedor estava. Ele estava. Deve ter tido torcedor indo embora já no intervalo, assim. Se bem que não fez o gol antes do intervalo. Virou 3-1, verdade. Virou 3-1. E o Internacional, eu falo assim, o torcedor gaúcho, eu acho que ele não vai concordar comigo. Mas há muito boa vontade com alguns clubes, com alguns resultados. Flamengo e Palmeiras não têm o direito de ter esse tipo de resultado. Não tem. Porque se tiver, independente das circunstâncias, é madeira em cima. Lembra, o Internacional saiu de um 3-0 para um 3-3. Teve uma Copa do Brasil que foi a mesma coisa com o Palmeiras e Cruzeiro. E nem era esse Palmeiras ainda multicampeão. E a galera cascou o Palmeiras naquela época. Exatamente. Então, assim, o Internacional muito aguerrido, foi atrás do resultado. Isso é legal de ver. Demais, mas quando você olha a tabela, você fala, foi ruim pro Inter. Porque se o Palmeiras vai jogar 2 no Allianz, o Inter agora vai jogar fora. Exatamente. E o jogo que tem em casa é contra o Bahia. Que é uma carniça danada, né? E é um jogo contra o time nacional, que não vai chegar no Beira-Rio e ficar acanhado porque tá no Beira-Rio. Tá acostumado já. Exato. Joga todo ano. Exatamente. E assim, acho que o Internacional tem condições, sim, plenas de passar, mas eu acho que a cobrança em cima do Inter é menor do que em outros times. Lembrando que o Inter, ele é um time que conquistou a Libertadores, o tempo passa rápido sim, mas assim, no final da década passada, o Internacional estava ganhando aí. Ganhou 2 ganhando Libertadores, total. Então assim, ele não é um timinho qualquer, né? É um time que tem um orçamento alto, em que pese aí a forma que o Internacional fez o investimento nesse time, paga o Thiago Maia. Então, assim, a ver como é que vai ser esse segundo turno de Libertadores do Internacional, porque esse empate em casa eu acho que vai pesar e vai pesar bonito. A ver agora o que vai acontecer na quinta-feira, né? O Bahia recebe o Atlético Nacional e o Bahia tem que vencer. Se o Bahia não vencer, também começa a se complicar. E vencendo, né, qualquer vitória, seja do Nacional ou do Atlético Nacional, do Bahia ou do Atlético Nacional, quem vencer assume a liderança do grupo. Então o Inter deve, a não ser que aconteça um empate, o Inter perde a liderança. E assim, vamos ver, porque Libertadores é traiçoeira, já diria aí o nosso querido João Guilherme. Fica aí o questionamento se nós brasileiros já não estamos subestimando demais alguns times aí, né, nossos vizinhos aí. E assim, vamos lá, hoje tem Palmeiras, né? Amanhã vai ter Palmeiras. A gente vai fazer um pós-jogo para vocês aqui, com certeza absoluta. A última semana a gente acabou não conseguindo gravar muito, por muitos compromissos que tiveram, feriado alongado, mas o Uruporco se mantém firme aqui, mantendo a constância, né? Em produções de vídeo. A gente vai fazer agora 4 meses aí que a gente está com o canal aberto. Estamos a 30 pessoas. Ajuda nós! De chegar aí na nossa primeira meta, que são de 500 inscritos. Então, muito obrigado para todo mundo que se inscreveu. A gente agradece muito. A gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês. Se inscrevam nas nossas redes sociais, né, Sequeto? Tem TikTok, tem Instagram. O Sequeto vira e mexe, faz um react lá de algum lance para vocês. Então, curte com a gente. E é isso, né, Sequetinho? Tem mais assunto? Acabamos por hoje? Acabamos por hoje. Rapaziada, então, mais uma vez, obrigado. Comenta, compartilha aí. Valeu!